tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje você vai conferir, claro, o Santo do Dia. Nós vamos também fazer uma bonita homenagem ao nosso bispo diocesano daqui da cidade de Caxias, a Diocese de Caxias, Dom Sebastião Lima Duarte, e também fazer uma pequena homenagem ao nosso querido formador da Pastoral da Comunicação, Reginaldo Pinho. E também, claro, você vai conferir, claro, as notícias diretamente da Central de Informações da Pastoral da Comunicação e também as notícias diretamente pelo site Vatican News. E hoje não teremos o Evangelho do Dia, mas logo após a gente vai dizer o Evangelho do Dia hoje. Então fique ligadinho e vamos conferir o Santo do Dia. Hoje, dia 3 de abril, dia de São Ricardo. Nosso Divino Mestre, ao entregar a São Pedro o pastoreio espiritual da Igreja, exigiu tríplice manifestação de amor. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Toda autoridade na Igreja é serviço de amor e só pode ser assumida por quem for tomado por um grande amor a Deus e ao próximo. Esta atitude e sentimentos foram os que animaram o santo bispo Ricardo a aceitar o difícil cargo de pastor da Diocese de Chichester, na Inglaterra, no século XIII. Ricardo nasceu por volta do ano de 1197. Era de família pobre, de camponeses e sofreu desde a infância devido à morte prematura dos pais. Lutou para conseguir estudar, embora sua inteligência aberta lhe facilitasse sobremaneira bom êxito. Não tendo meios para se aquecer durante o rígido inverno inglês, Ricardo via-se obrigado a realizar corridas pelos campos a fim de manter um pouco de calor natural. A providência divina o preparava desde a juventude para a dura missão que lhe reservava. Aperfeiçoou os estudos na Universidade de Oxford, Paris e Bolonha. Terminados os estudos com brilhantismo, foi professor na Universidade de Oxford, onde pouco depois foi eleito reitor magnífico. A vida cristã inglesa caracterizava-se naquele século pela ignorância e superstição do povo, pela ambição dos nobres, pelo regalismo do trono, pelo luxo por parte da hierarquia eclesiástica e pela decadência da disciplina monástica. Nesse contexto histórico, Ricardo foi exemplo de pobreza, austeridade e energia em promover uma reforma. Para isso, serviu-se da cátedra da Universidade de Oxford, o maior centro cultural da Inglaterra. Favoreceu a aceitação na Universidade dos frades franciscanos e dominicanos, que traziam uma espiritualidade nova, disciplina mais severa, cultura mais ortodoxa. Quando seu bispo de Cantuária, Eduardo Rick, foi perseguido pelo despótico rei Henrique III e teve que exilar-se na França, Ricardo o acompanhou fielmente até a morte. Foi neste período que, pela insistência do bispo, aceitou ser ordenado sacerdote, já contando 46 anos. Um ano depois, o próprio arcebispo de Cantuária nomeava o bispo de Chichester. Essa nomeação teve uma enérgica oposição por parte do rei, que se intrometia indevidamente nos negócios da igreja, e por vingança Henrique III se apossou dos bens daquela diocese e proibiu terminantemente ao povo de aceitar Ricardo como bispo.
Este recorreu ao Papa Inocêncio IV, que estava de passagem na França, o qual não só aprovou a nomeação, mas ele próprio o sagrou bispo. Ricardo penetrou na diocese disfarçado de mendigo e, embora desprovido de tudo, por 2 anos procurou clandestinamente coordenar o trabalho pastoral da diocese. Visitou as choças dos pescadores, as habitações dos mais pobres, até que o rei, sob a ameaça de excomunhão do Papa, reconheceu a validade da eleição do bispo, deixando-lhe relativa liberdade de ação. Homem de profunda cultura, de piedade intensa, levava vida pobre e austera. Realizou trabalho pastoral admirável e decisivo para a reforma dos costumes e da disciplina eclesiástica. Levantou-se em defesa da liberdade e demais direitos da Igreja, frente ao regalismo e nepotismo reinantes. Promulgou decretos relativos ao culto divino, administração dos sacramentos e reforma da vida monástica. Embora austero consigo, Ricardo era muito bondoso com os outros e generosamente pródigo com os pobres. Faleceu em 3 de abril de 1253, com 56 anos, 9 de episcopado, cheio de lutas, mas fecundo. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Ricardo, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Ricardo, rogai por nós. Você conferiu aí o santo do dia, hoje é dia de São Ricardo, e hoje também, claro, a igreja de Caxias, a igreja aqui também, a nossa diocese, celebra hoje também o aniversário do nosso bispo diocesano, Dom Sebastião Lima Duarte. E hoje, claro, hoje é 3 de abril também, hoje não só aniversário de Dom Sebastião, mas também aniversário também do nosso formador, Reginaldo Pinho. E também vou ler uma pequena mensagem aqui, claro, do programa, diretamente do programa O Povo de Deus, que hoje celebramos, dia 3 de abril, o aniversário natalício de nosso bispo diocesano, Dom Sebastião Lima Duarte. Rezemos pelo dom da sua vida e pelo seu ministério. O bispo diocesano é nas palavras de Santo Inácio de Antioquia, a imagem viva de Deus Pai, de modo que não é pequena a nossa alegria em celebrar a vida do nosso pastor. Que Deus conceda-o muita saúde, amor e sabedoria, para cada dia guiar a parcela do povo de Deus a ele confiado. E diretamente aqui, mais uma vez, do programa O Povo de Deus, um grande abraço ao nosso bispo, Dom Sebastião Lima Duarte. Parabéns, Dom Sebastião. E, claro, também nós vamos conferir uma bonita entrevista aqui que aconteceu no dia 1º de agosto de 2019, uma entrevista do Padre Ribamar com Dom Sebastião, falando sobre o batismo. Fique ligadinho e vamos conferir esta bonita entrevista com Dom Sebastião. Seja bem-vindo, quanta alegria tê-lo aqui novamente em nosso programa, o senhor falando para o seu povo, né? O povo de Deus, isso é muito bom. Então, Dom Sebastião, vamos começar pela, já que é muito assim, do dia a dia a questão do batismo, né? A pastoral do batismo também está ansiosa, para saber o que é que mudou um pouco sobre as normas para o batismo. Fale para a gente. Então, uma boa tarde, primeiramente, né, a todos os que estão na escuta, estão vendo, né, a transmissão aqui do programa do Povo de Deus. Né? E que é rádio e televisão também. Rádio e televisão, e eu percebo que o Padre Ribamar já está bem à vontade mesmo, né? Nada disso. O período de experiência parece que já se foi, e agora é mesmo, né, esse estar com o povo todos os dias, né, levando a boa notícia do reino de Deus através da palavra de Deus. E eu percebi que se eu ler hoje a palavra de Deus, e nesses dias também, né, da Bíblia nova, da tradução da CNBB, que é a Bíblia oficial da Igreja no Brasil, né? Mesmo que a gente saiba que bem antes da CNBB lançar a Bíblia oficial,
outras edições já foram feitas. Eu recebi outro dia a Bíblia Ave Maria, que é conhecidíssima no Brasil, e que está celebrando 60 anos, né, da primeira edição dessa Bíblia, né? Então, são várias traduções, mas a CNBB também se preocupou de oferecer um texto oficial da Igreja do Brasil. A gente sabe que levaram-se anos, né, para a gente chegar onde nós estamos hoje com a Bíblia, tradução da CNBB. E depois daí, todos os textos, inclusive o texto do missal, o lecionário que a gente usa nas missas, todos serão agora refeitos, digamos assim, com os textos, o texto oficial da Bíblia CNBB, o texto oficial da Igreja no Brasil, né? Então, parabéns, né, também ao Senhor pelo uso desta Bíblia. Então, nós estamos dentro de um processo em que a gente precisa também se adequar, digamos assim, às realidades, né? E não inventando coisas novas, simplesmente, mas dando destaque àquilo que já está previsto na própria normativa da Igreja. Então, a Igreja diz nos seus documentos, inclusive no Código de Direito Canônico, que o batismo é indispensável para a salvação, seja ele em ato de batizar com água, ou ao menos em desejo. Essas duas formas a Igreja diz, tanto no catecismo quanto na sua norma mesmo no direito canônico e outros textos, que o batismo é indispensável para a salvação, em ato ou ao menos em desejo. E esse negócio do batismo do desejo, a gente sabe, né, que o povo de Deus também tem muita consciência disso, mas às vezes passa aqui meio despercebido, né? Porque se uma criança, por exemplo, estava prometida já para ser afilhada, né, de determinadas pessoas, a mãe, o pai já tinha a intenção de batizar aquela criança, e se essa criança vier a falecer antes do batismo, que os pais não fiquem com peso nenhum na consciência, que aquela criança ali, no desejo dos pais, foi atingida pela salvação também que o Cristo nos trouxe, né? Então, essa é uma realidade importante que vale a pena a gente dizer. Então, dentre tantas outras normas, se diz também no Código de Direito Canônico que a Igreja não pode, os seus ministros não podem negar o batismo àqueles que pedem. Pedem por si mesmo, no caso de um adulto, ou pedem através dos seus pais que pedem para batizar os seus filhos. Então, o Código de Direito Canônico, que é a nossa lei maior, proíbe a gente de recusar. Proíbe de recusar. Mas diz o seguinte, que a gente pode, no máximo, adiar o batismo de uma criança. E só se adia o batismo de uma criança se ninguém se comprometer com a sua educação cristã. Aí sim, aí não tem como batizar aquela criança se ninguém se compromete em ajudá-la a conhecer, a viver a fé que ela vai receber. Então, nesses casos, só nesses casos é que a gente adia o batismo, explicando para as pessoas, os pais em particular, o porquê que se está adiando. Mas nunca recusar. E sempre acolher. Foi a atitude de Jesus, né? Sempre acolheu as pessoas, mesmo os pecadores, pecado público, pecado conhecido por todo mundo, mas Jesus acolheu. As crianças também, deixai vir a mim as criancinhas, né? Então... Assim, Dom Sebastião, mas isso não, essa acolhida interessante que Cristo faz através da Igreja e a Igreja faz através do Cristo, isso não dispensa as reuniões, a formação, né? A reunião para pais e padrinhos, também não dispensa isso. Não, né? De jeito nenhum. A gente ia chegar, e muito obrigado por o senhor ter me antecipado, né? De fato, a missão da Igreja é evangelizar. E evangelizar é para todo mundo, né? Então, os pais e padrinhos, quando querem batizar os seus filhos, eles têm que passar por um processo de conhecimento do que eles querem dar para os seus filhos, né? Também o documento da Igreja diz que a gente tem que fazer com que os pais e padrinhos
pelo menos saibam o que é o batismo e quais as consequências do batismo na vida de quem é batizado e na vida de quem se propôs a ajudar quem está sendo batizado. Essas duas coisas a gente precisa dizer. Não dizer é a gente fugir da nossa responsabilidade de anunciar, né? De levar a boa nova para todas as pessoas, né? Então a nossa obrigação é essa, dizer o que é o batismo e quais as consequências do batismo na vida de quem recebe e daqueles que assumiram o compromisso de ajudar a pessoa a viver o seu batismo. Isso aqui faz parte da palestra, que nós chamamos de palestra, mas a gente poderia até mudar de nome, não é uma simples palestra, mas é uma evangelização que se faz, né, para quem quer viver o batismo, ou quem pede o batismo, no caso dos pais, ou quem vai acompanhar, quem vai ser batizado, no caso dos padrinhos e das madrinhas, né? Falando disso, a gente pode dizer o seguinte, que o direito canônico, ele diz que quem vai ser batizado, ele precisa de um padrinho, ou uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha. O que nós normalmente fazemos nós temos sempre um padrinho e uma madrinha. A gente nunca batiza uma criança só com um padrinho, mas o direito, desde sempre, diz que quem vai ser batizado tenha um padrinho ou uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha, os dois juntos, né? Porém, diz ainda que na ausência do padrinho ou da madrinha, que se tenha pelo menos uma testemunha que diga que aquela pessoa foi batizada e seu nome seja registrado também no livro de batismo e esteja no batistério, que é aquele documento que as pessoas recebem ao serem batizadas. Então, aí que está, para a Arquidiocese de Caxias, a novidade, né? Nós fizemos um adentro, nós fizemos um pequeno acréscimo nos documentos já aprovados por Dom Wilson, né? De que na normativa do batismo da diocese, porque nessa normativa não estava dizendo que quem não pode ser padrinho pode ser acolhido dentro do critério de testemunha da criança que está sendo batizada, né? Isso para nós é a novidade que a gente precisa compreender. Para ser padrinho precisa o quê? Para ser padrinho precisa ser batizado, precisa ser comungante e precisa também ser crismado e viver em conformidade com a fé, tá? Lá não diz que tem que ser casado no religioso. Não existe essa frase no direito dizendo que a pessoa, para ser padrinho, tem que ser casado no religioso. Isso não está dito ali. O que está dito é que precisa ser batizado, comungante e que tenha recebido o sacramento do crisma e que viva em conformidade com a fé. Aí que entra a questão do matrimônio. Porque quem não está vivendo, quem não está unido em matrimônio, está vivendo a dois, ele não está vivendo em conformidade com a fé. Porque a conformidade com a fé você quer viver sozinho, então tranquilamente, chega até o crisma e pronto. Agora, você quer viver a dois, busque a bênção de Deus, né, no sacramento do matrimônio. E quem vive assim, está em conformidade com a fé, que não é a fé da igreja, mas é também a sua fé. Eu creio que essas pessoas todas acreditam no sacramento do matrimônio, né? Não só em 6 sacramentos, mas acreditam em todos os sacramentos, né? Então, quem não está nessa situação, né, quem não é batizado na Igreja Católica, daí um evangélico que é convidado, não é, para ser padrinho, a gente sabe que ele não pode ser padrinho, pelo fato de estar numa outra igreja. Mas ele pode ser acolhido como testemunha de batismo e não como padrinho, porque para ser padrinho tem que ser batizado na Igreja Católica. E, Dom Sebastião, o que o senhor fala assim é muito interessante para a pastoral do batismo. Então, você que é membro da pastoral do batismo da Diocese de Caxias, essas informações muito interessantes, eu até peço que ajude a divulgar esse programa de hoje, que já fica salvo no YouTube, porque
essas informações que se acrescentaram às formações, a orientação antiga, e acrescentou mais isso. Porque às vezes acontece assim, alguém que não está em conformidade com as normas, com aquilo que era, não era casado na igreja, separado de batismo. Esse também pode ser testemunha do batismo, né? Pode. Não somente a questão pessoa de uma outra igreja, mas também aquele que é da igreja católica, mas não está vivendo a consonância, né, em consonância com, de acordo com a sua vida, o seu estado civil, né? No caso que está morando junto, deveria estar casado na igreja. Então poderá ser testemunha do batismo e não padrinho, né? Isso já está previsto no direito canônico. Isso não é invenção da igreja, não é invenção do clero, do bispo, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Isso está previsto já no Código de Direito Canônico. Só que a gente não estava levando em consideração. E que é importante que a gente leve em consideração. Então, o que é mais importante, né, na questão do batismo? Mais importante é que a pessoa seja batizada. Isso é o mais importante. Só que uma pessoa não é batizada e é lançada, é jogada, digamos assim, aí não. Ela é batizada e ela é introduzida numa comunidade cristã. Ela é introduzida na igreja, ela é incorporada à igreja, né? Essa pessoa que é batizada, ela é incorporada à igreja. Então, para isso, ela precisa também de alguém que possa ajudar, ainda mais nós que batizamos crianças, né? Então, precisamos de ajudar, não só os pais, mas também os padrinhos. Então, isso está previsto na lei da igreja, que quem não vive em conformidade com a fé seja acolhido como testemunha e não como padrinho. A igreja diz, mas eu quero ser padrinho. Então, padrinho você não pode ser. Se você quiser ser como testemunha, seja acolhido. É acolhido pela diocese, pelas paróquias, né? Agora, se você insistir em ser padrinho, não podendo ser padrinho, porque não está dentro da situação própria para quem tem que ser padrinho, aí paciência, o jeito que tem é dizer, então, nós não podemos te acolher, mas o problema é teu, né? Porque o nosso não tem nenhum problema, né? E a gente sabe o problema que isso dá também quando as pessoas vão registrar ou vão colocar o nome para ser padrinho. Muitas vezes a gente recusava, pelo menos, as pessoas. Você não é casado, então você não pode, pronto e basta. Aí as pessoas iam chateadas, muita gente se afastava da igreja também, não precisava de tudo isso. Bastava simplesmente a gente acolher como testemunha do batismo e é lavrado, vai para o livro de batismo e também é extraído aí no batistério o nome da pessoa, não como padrinho, mas como testemunha do batismo. As informações muito importantes, mas, Dom Sebastião, apesar de são tantas coisas que precisaríamos ver, nos fale também, porque está ligado ao batismo, um pouco essa catequese de inspiração catecumenal, mas já tem pessoas que vêm procurando o batismo e querem fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, já está com 18, 20 anos ou mais, e precisam ser batizados, Eucaristia e Crisma. E agora temos a catequese de inspiração catecumenal, porque foram vocês que, na CNBB, os bispos, né, que deram essa orientação, elaboraram a orientação primeira. Que palavras o senhor tem sobre esse estilo novo de catequese? Tá, então, quanto ao estilo novo, nós sabemos que a catequese no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Mas no Brasil particularmente, ela passou por vários processos, né? Nós tínhamos aquela catequese de um livrinho pequeno de perguntas e respostas. Bastava a gente memorizar e pronto, você estava preparado para receber o sacramento. Depois nós passamos... É só para fazer uma pequena parte. Diga. Mas quando começamos... No início da igreja, 2000 anos atrás, a Didaqué, né? O primeiro catecismo da Igreja Católica. Foi uma sequência, né? E hoje, essa beleza que vocês sugeriram para a pastoral da catequese de inspiração catecumenal. Fique à vontade. Tá, então, aí nós passamos aqui no Brasil, nós saímos desse modo de catequese para o que nós chamamos de catequese renovada, né?
E aí teve todo um processo para a gente chegar a essa catequese renovada. Depois tratou-se de uma catequese mais enculturada, mais próxima da vida das pessoas, né? E hoje nós estamos com essa catequese de inspiração catecumenal e leitura orante, o que é muito importante, né? Quer dizer, nós estamos avançando nesse processo de fazer com que as pessoas se aproximem da fé, não para receber um sacramento simplesmente, mas para fazer a sua iniciação à vida cristã, que vai fazê-lo viver a sua fé até sair deste mundo, até na sua morte, né? Então a intenção é essa, que não seja só para receber um sacramento, mas para que as pessoas sejam instruídas de fato nessa iniciação à vida cristã, e que seja uma iniciação para permanecer na igreja com conhecimento de causa, de conteúdo, e com muita responsabilidade na sua fé e também na fé das outras pessoas. Mas eu acho que eu preciso dizer ainda duas coisinhas sobre aquela questão do batismo que o senhor me perguntou, né? Por exemplo, a questão lá de pessoas de outra igreja que vem, né? Então ela precisa ser acolhida, ela pode ser acolhida como testemunha, e ela não tem a necessidade de participar da preparação. Quem vem de outra igreja, por respeito também à igreja, à pessoa, ela não tem a obrigação de participar da palestra de pais e padrinhos. Ela é acolhida e vai estar no dia lá também do batismo e pronto. Agora, para os católicos, aí o católico, seja quem vai ser padrinho, quanto quem vai ser testemunha, aí precisa participar daquele momento lá de evangelização que nós chamamos preparação para pais e padrinhos. E Dom Sebastião, isso que o senhor coloca é muito interessante. Essa característica nossa, assim, do respeito ao outro, né? Dizer que quem vem de outra igreja não é obrigado a participar da preparação. É um sinal de respeito ao outro, dizer que não queremos converter o outro, mas é muito bonito esse sinal de respeito, de acolhida. E a pastoral do batismo, escutando isso, ajuda essa firmeza no seu trabalho. E, Dom Sebastião, no nosso programa, agora a gente teria o quadro das notícias, mas hoje nós vamos fazer assim, eu quero pedir a autorização da nossa produção aqui, de fazermos diferente. E também a turma lá do estúdio. Nós não faremos o quadro de notícias, pode ser, né? E faremos tudo isso que teríamos como as notícias, a igreja no mundo, e as notícias em Caxias também, lá sobre a fundação da igreja, melhor, da pastoral familiar lá na Igreja Matriz. Vamos deixar tudo isso para amanhã e vamos continuar com o nosso bispo, porque nem todo dia a gente tem essa visita ilustre, né? Então vale a pena a gente quebrar um pouco hoje a estrutura do nosso programa. Você que está em casa, a ver o nosso programa um pouco diferente, mas aproveitando um pouco essa presença do nosso bispo. Dom Sebastião, não poderíamos passar agora sobre para as diretrizes da CNBB, né? Como é que é feito? Vocês passam quantos dias mesmo lá reunidos? Olha, Padre Ribamar e todos os que estão nos vendo, nós passamos 10 dias, cada assembleia da CNBB se passa 10 dias reunidos. E durante todos esses dias, a gente reza a liturgia das horas, a gente tem a missa todas as manhãs, e depois se vai para as temáticas relativas ao tema principal de uma assembleia da CNBB, né? Então, nós levamos lá passamos esses 10 dias e, de fato, com muito trabalho, né? E depois lá tem o trabalho do plenário e depois tem o trabalho das comissões, né? Depois nós temos os regionais também que se reúnem. Nós somos agora 18 regionais, então existem reuniões pelos regionais, são 2 reuniões pelos regionais. Nós temos as reuniões chamadas privativas, e elas acontecem debaixo ali do altar
da Basílica mesmo, então ela é privativa. Aqui os assessores não participam, os padres não participam, as religiosas que estão não participam, e é somente os bispos para a gente tratar os assuntos assim muito mais ligados à vida nossa mesmo, de igreja, de bispos. Aí tem a presença do núncio apostólico, ou às vezes um legado que vem de Roma, tal. Então a gente tem esses momentos que nós chamamos de reuniões privativas, reuniões dos regionais, reuniões também das comissões, e às vezes é feito à noite também. Então, como se não bastasse o dia, durante a semana nós temos muitas reuniões à noite, né, das pastorais e outros organismos da CNBB, né? Então, para a gente chegar a um texto desse aqui, olha, e esse texto aqui ele é bem fininho, né? Ele foi coordenado por Dom Belisário. Belisário, o arcebispo de São Luís, né? E ele coordenou as diretrizes, a redação das diretrizes, e ele é muito sintético, ele gosta de coisa bem enxuta, né? Então, no âmago da coisa mesmo. Por isso que as diretrizes são bem fininhas, e se você vai perceber as outras diretrizes, vai pegar, você vê que é um negócio bem maior, bem mais extenso, né? Então, nós temos uma comissão que prepara assim, o tema, e depois esse texto é enviado para todos os bispos, bem antes da Assembleia. Todos os bispos, então, têm a ocasião de ler, e cada bispo vai dar a sua contribuição, né? Ele vai acrescentar algo, normalmente se acrescenta algumas coisas, né? Aí volta tudo para a Comissão Central, que vai organizar tudo, vai acrescentar e vai mandar de novo para os bispos nas suas sedes. A gente vai pegar o texto novamente, vai ler, vai ver se está contemplado ali o que nós sugerimos, senão a gente sugere de novo, né? E tudo isso volta de novo para a comissão. Aí já é uma terceira redação que a gente tem. E essa terceira redação é que vai para a Assembleia, naqueles 10 dias que a gente passa juntos ali, né? Então, ali, a gente vai se debruçar de novo sobre o texto. Trabalhos de grupos para a gente estudar novamente o texto. Aí se acolhe sugestões dos bispos, né? E nessas sugestões, os bispos, se não se acharem contemplados, eles podem voltar de novo para que a comissão possa, de fato, acolher. E se de tudo a comissão disser, nós não aceitamos essa sua proposição, se o bispo quiser, ele pode dizer, mas eu recorro à Assembleia Geral. Aí ele vai, defende e é colocado em votação na Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral disser, nós queremos, pois, contra a vontade da comissão, esse texto entra nas diretrizes. É todo um processo, viu? É interessante. Eu participei, quando era presidente da USIB, de uma da comissão menor. E sugeri, inclusive, até uma palavra que foi dita pelo Papa. Eu disse, não, mas essa palavra é conhecida aqui no Brasil. E aí a comissão pequena não aceitou. Quando foi para o plenário quis, né? Porque o plenário tem força maior. Mas, Dom Sebastião, é por isso, é a beleza. Quem lê esses livros da CNBB, você poderia emprestar aqui o livro. Quem lê esses subsídios da CNBB, é uma leitura tão gostosa, tão bonita, realmente é fruto desse trabalho orgânico, tão bem feito. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse sobre qual o coração desse documento, qual o principal que esse documento quer nos falar. A nossa orientação ali está dizendo que nós só temos 2 minutos para isso. O senhor podia fazer essa síntese, 2 minutos? Oh, Jesus! Olha, a gente pode dizer o seguinte, ó, o eixo principal das diretrizes é a missão. O eixo principal é a missão, que é, de fato, o que a igreja deve fazer. Evangelizar é a primeira palavra que está no objetivo geral dessas diretrizes. Evangelizar é a palavra primeira. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus, em comunidades eclesiais missionárias
à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Esse é o objetivo geral da igreja no Brasil. Então, o tema principal é evangelizar, é missão. Mas é missão onde? O texto traz para nós o mundo urbano como o lugar da evangelização. O mundo urbano, que é o eixo, um dos eixos também principais deste texto aqui. Então, primeiramente, evangelizar, missão, percorre todo o texto. Depois, onde? No mundo urbano, e é claro, no mundo rural também, no mundo urbano, principalmente, e dentro da experiência da casa comum, de casa. Então, a casa que tem os 4 pilares principais da casa, né? Então, para nós, os pilares são palavra, pão, caridade e ação missionária. Bem, você conferiu diretamente aí esta bonita entrevista com o nosso bispo diocesano, Dom Sebastião Lima Duarte, que falou um pouco aí sobre o batismo. E agora a gente vai fazer dar uma pequena homenagem ao nosso formador da PASCOM e também apresentador também aqui do Sistema Guanaré de Comunicação, Reginaldo Pinho, ele que também faz parte também da Pastoral da Comunicação. E nós também da Pastoral da Comunicação vamos fazer uma bonita homenagem para ele, né, lendo uma linda mensagem de homenagem ao nosso agente PASCOM, Reginaldo Pinho. Ele que é um dos grandes formadores também da Pastoral da Comunicação. Hoje, 3 de abril, um dia muito especial, se comemora mais uma primavera. E hoje quem completa mais um ano de vida é o nosso amigo, mestre da comunicação de Caxias e também do estado do Maranhão, formador da PASCOM, pai, esposo dedicado e fiel. Hoje é o aniversário do nosso grande amigo, Reginaldo Pinho de Abreu, conhecido mais como Reginaldo Pinho. Reginaldo, meu amigo, feliz aniversário para você e um grande abraço de todos nós da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José. E, claro, também de todos nós aqui do Sistema Guanaré de Comunicação, também daqui do programa O Povo de Deus. Agora a gente vai chamar as notícias diretamente da Central de Informações da Pastoral da Comunicação, onde aconteceu neste final de semana uma entrega de cestas básicas na Fazenda da Esperança. Acompanhamos esta bonita reportagem. A Pastoral da Comunicação esteve na Fazenda da Esperança acompanhando a entrega de várias cestas básicas que foram doadas pela Paróquia São Francisco de Timon através do Padre João Paulo. Houve a celebração da Santa Missa. Essa missa também vem nesse momento tão difícil que lá fora muitas pessoas estão confinadas em suas casas. E aqui os recuperandos da Fazenda da Esperança também têm essa oportunidade de receber esse alimento também e o conforto através da Santa Missa. Após a entrega, Padre João Paulo, que é o vigário episcopal do Vicariato São José, que abrange os zonais 5 e 6, esteve aqui celebrando a Santa Missa aos recuperandos aqui da Fazenda. Nós conversamos com o Padre João Paulo após a Santa Missa sobre esse projeto, né, que é realizado pela Diocese de Caxias aqui, que é a Fazenda da Esperança, e também sobre a entrega destas cestas nesse momento de restrição social por conta da pandemia do coronavírus. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nesta tarde, neste ambiente salutar, belíssimo da natureza, estamos aqui na Fazenda da Esperança. Depois de vivermos um dia altamente marcante, em que hoje em Timon nós fomos capazes de beneficiar mais de 400 famílias através de cestas básicas nesse tempo de recolhimento social. E também sabendo que nossos irmãos estão aqui na Fazenda da Esperança e que estão confinados num processo de tratamento, num processo de recuperação, também viemos trazer também as nossas cestas básicas, nossa partilha, a nossa solidariedade, para que também estes nossos irmãos possam continuar o seu processo de recuperação. É nessa partilha, nessa alegria, nessa graça, que nós continuamos a caminhar, confiando na providência divina,
acreditando que Deus está com cada um de nós e rezando para que possamos logo, logo sair deste processo tão temeroso que é esse processo de pandemia, com esse vírus que está causando tanta tragédia, tanto medo, tanta angústia em muita gente. Então estamos aqui, nesse ambiente bonito, salutar, levando também essa mensagem de esperança para todos, mostrando que a nossa solidariedade vai além das nossas fronteiras, das nossas casas. Obrigado a todos. A gente gostaria de agradecer, na pessoa do Padre João Paulo, toda a comunidade, de Timon, na paróquia São Francisco de Assis, que veio nos deixar a doação dos alimentos. É uma alegria para nós aqui da Fazenda da Esperança de Caxias. Falo na pessoa do Fabiano como padrinho, também na pessoa do Walter, que é o responsável, e dos demais acolhidos. É um agradecimento imenso, agradecemos toda a popularidade, toda a população que doou esse alimento, e somos uma comunidade que necessitamos de ajuda, Necessitamos da ajuda da comunidade para podermos manter a nossa comunidade, onde cabemos 42 acolhidos, E nesse momento também a gente necessita, e agradecemos ao pouco que cada um tem, e compartilhou conosco. E hoje a gente foi surpreendido com a visita da Diocese de Caxias, da igreja de Timon, a igreja de São Francisco de Assis, pelo Padre João Paulo, que trouxe uma cesta básica. E é fantástico esse projeto que ele está fazendo, que a gente nem esperava. Hoje, dia 1º de abril, certo? Ele trouxe essa grande oferenda aqui pra gente, este grande presente, certo? E a gente está muito, muito, muito feliz. Eu, em nome da Fazenda da Esperança, certo? Agradeço de coração e que Deus abençoe tanto a pastoral da comunicação, como a Diocese de Caxias e como a Igreja de São Francisco de Assis de Timon, Maranhão. Você acompanhou aí diretamente esta bonita reportagem feita pela Pastoral da Comunicação, e agora a gente vai conferir as notícias diretamente pelo site Vatican News. Acompanhemos. Per vedere Dio non serve cambiare occhiali o punti di osservazione o cambiare di autori teologici che mi insegnano il cammino. Bisogna liberare il cuore dai suoi inganni. Questa strada è l'unica. Questa è una maturazione decisiva quando ci rendiamo conto che il nostro peggio nemico spesso è nascosto nel nostro cuore. La battaglia più nobile è quella contro gli inganni interiori che generano i nostri peccati, perché i peccati cambiano la visione interiore, cambiano la valutazione delle cose, ti fanno vedere cose che non sono vere, o almeno che non sono così vere. Questi giorni di dolore, di tristezza, evidenziano tanti problemi nascosti. Su un giornale oggi c'è una foto che colpisce il cuore. Tanti senza tetto di una città sdraiati in un parcheggio, su un parcheggio, in osservazioni. Tanti senza tetto sono oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta, risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società, nella vita normale vivono nascoste, ma come insensatetti, che nel momento della crisi si evidenziano così. Ognuno di noi ha le proprie storie, ognuno di noi ha i propri peccati, e se non se le ricorda, ma pensi un po', li troverai
Ringrazia Dio se le trovi, perché se non li trovi sei un corrotto. Ognuno di noi ha i propri peccati. Guardiamo il Signore che fa giustizia, ma che è tanto misericordioso. Non vergogniamoci di essere nella Chiesa, vergogniamoci di essere peccatori. La Chiesa è madre di tutti. E ringraziamo Dio di non essere corrotti, di essere peccatori. E ognuno di noi, guardando come Gesù attua in questi casi, si fidi della misericordia di Dio. E preghi, con fiducia nella misericordia di Dio, preghi il perdono. Preghiamo oggi per coloro che sono senza fissa dimora, in questo momento dove ci chiede di essere dentro casa, perché la società, gli uomini, le donne si accorgano di questa realtà, li aiutino e la Chiesa li accolga. C'è gente che da adesso incomincia a pensare il dopo la pandemia, tutti i problemi che arriveranno, problemi di povertà, di lavoro, di fame. Preghiamo per tutta la gente che aiuta oggi, ma pensa anche nel domani per aiutarci a tutti noi. Seguramente han oído hablar del drama de la adicción y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a Internet y los peligros del espacio virtual. Apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas e acompanhadas. Você conferiu aí as notícias diretamente aí pelo site Vatican News e você não fique triste. Na segunda-feira a gente retorna com mais um programa O Povo de Deus e logo após, mais tarde, você vai acompanhar diretamente a Santa Missa pela TV Guanaré, canal 10.1 digital e também, claro, pelo YouTube Diocese Caxias MA e também pelo Mensagem de Fé Padre Ribamar. Não fique triste, na segunda-feira a gente retorna com mais um programa O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria!